As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Quando o comandante do navio, a Beleza do Mar, havia sido chamado no gabinete do governador, ele sabia que era encrenca. Ele abriu a porta da sala e entrou com a cabeça baixa, em sinal de reverência. O governador foi logo contando o que precisava dizer, sem muitos meandros. Pois bem, capitão, você já deve ter notícias. Os últimos 2 navios que enviamos para aquele país desapareceram sem deixar rastros. Estou com medo da ação de piratas naquela região. Dizem as más línguas que aquele lugar está sendo chamado de Triângulo das Bermudas. Gostaria que você fosse lá investigar o que está acontecendo, mas só volte com as respostas. O capitão sabia que aquele lugar era amaldiçoado. Todo mundo falava. Ele tinha contato com capitães de outros países e o cenário é sempre o mesmo. Bastava chegar naquele lugar que os navios perdiam contato. Simplesmente desapareciam do mapa sem deixar vestígios. Existia a lenda de uma criatura mitológica que engolia os navios. Uma teoria sobre campos magnéticos que levavam ele para o fundo do mar. Entre outras, algumas que faziam sentido, outras que pareciam mais filmes de ficção científica. Quando chegou para os seus tripulantes, segurando uma ordem em mãos, eles já sabiam que era problema. E cabisbaixos aceitaram a ordem. Eles já até sabiam que estavam sendo enviados para a morte. Mas naquele mundo, eles só conheciam essa vida. E se por alguma razão saíssem dela vivos, teriam dezenas de histórias para contar pelo resto da vida. Talvez valesse a pena. Tesouros podem estar escondidos lá. O sonho de qualquer marinheiro. Riqueza e fama. Se o navio, a Beleza do Mar, considerado o maior e mais moderno navio de guerra do mundo, não desse conta, Deus nos salve do que poderia estar naquele lugar. O navio zarpou com todas as pompas, o orgulho daquele país. Se ele afundasse no Triângulo das Bermudas, uma esperança estaria se afogando com ele. Os marinheiros acenaram para suas esposas, que choravam, já imaginando o pior. O clima que antes era de velório, agora era de alegria. Eles estavam no mar, lugar aonde se sentiam bem. O capitão estudava alguns mapas e pensava no que faria quando chegasse lá. Agora adiantamos a história em 100 anos. Quando um jovem estava na praia sozinho. Ele morava ali perto. Descia do seu prédio para dar uns mergulhos. Depois saía para estudar. Era sua rotina de todos os dias. Ele se preparou e deu aquele mergulho. Mas a sua cabeça bateu em algo. Quando ele foi pegar o que era, viu uma garrafa antiga de vidro, com uma carta dentro. Curioso, ele levou a carta para um lugar mais calmo na areia, se sentou e começou a ler a história de um capitão de um navio muito antigo. As letras pareciam ter sido escritas com sangue. Sinistro, o jovem pensou. O navio, então, encontrou águas turbulentas e águas calmas. Quando ele estava chegando naquele trecho perigoso, aonde as embarcações começavam a perder o contato com o mundo dos vivos, a água estava muito calma, praticamente parada. Pouco vento, a maravilha da navegação, o clima que todos os capitães esperam. Um dos marinheiros falou: "Ei, estávamos com tanto medo disso? Eu esperava mais. Um mar turbulento, uma mega tempestade.
Um redemoinho sugando tudo. O que faremos agora, capitão? O capitão sabia que eles precisavam explorar cada canto daquela área, buscar vestígios, descer em alguma ilha e explorar. Eles só poderiam voltar com no mínimo algumas pistas. Voltar de mãos abanando não satisfaria o governador. Ele poderia achar que andamos por outras bandas, que éramos medrosos e todo esse tipo de coisa, pensava o capitão. Um marinheiro avistou um navio se aproximando à distância. O capitão tentou estabelecer algum contato, nada, sem sucesso. O navio foi se aproximando lentamente. Só então eles puderam notar. O navio parecia ter envelhecido 200 anos em poucas semanas. Era o último navio que eles tinham perdido contato. O Beleza do Mar atracou e lançou botes na água. O capitão mandou que alguns marinheiros fossem dar uma olhada em busca de sobreviventes, ou, na pior das hipóteses, de corpos. Assim que os marinheiros entraram no navio, começaram a ouvir sons estranhos de criaturas. Mas eles iluminaram todos os cantos e não encontraram nada. O navio estava deserto. Mas o medo era um animal que espreita a presa. Ele sente o cheiro da covardia. Um a um, eles começaram a ser caçados. Morriam sem conseguir gritar uma palavra, nem pedir socorro. Quando os outros marinheiros que ainda estavam vivos perceberam o que estava acontecendo, correram para fora para avisar o capitão e os outros do Beleza do Mar. O capitão viu os últimos marinheiros serem capturados por mãos invisíveis e serem jogados ao mar já sem vida. Ele rapidamente levantou a embarcação. E foi nesse momento que tudo o que eles imaginavam que pudesse ter ali aconteceu simultaneamente. Um redemoinho se formou embaixo do navio, o querendo puxar para baixo, mas ele ainda era muito pequeno. Aumentava de tamanho lentamente. O céu ficou todo tomado de nuvens e caiu uma forte tempestade. Os marinheiros estavam desesperados. Queriam ir embora dali o mais rápido possível. Mas a criatura havia subido a bordo. Mesmo com o mar revolto, a criatura subiu e começou a estrangular e matar um a um. O capitão fora feito prisioneiro e obrigado a escrever uma carta. Assim que ele terminasse o relato, a garrafa seria jogada ao mar. A criatura agia assim com todos os capitães dos navios. Era o seu jeito de operar o mal. Assim que o capitão terminou a última linha e lançou a garrafa ao mar, um forte clarão foi ouvido no céu e uma forte neblina desceu, escondendo o resto do navio que afundava, sendo puxado por um forte redemoinho. Parecia estar embarcando para uma nova dimensão. O jovem na praia admirou a criatividade de quem escreveu a história. Recolocou a carta na garrafa e a devolveu ao mar, sabendo que é de lá que ela pertence. Nesse mesmo dia, em um horário pouco mais à frente, um homem pescava quase do outro lado do mundo. Junto com os milhares de peixes que vieram na sua rede, uma garrafa velha estava lá junto. Ele, analfabeto, a pegou e colocou junto com uma coleção de outras garrafas com cartas dentro. Sem saber o seu significado, o homem poderia estar com um segredo que desvendaria de uma vez por todas o mistério do Triângulo das Bermudas. Certa noite chuvosa, uma tempestade apareceu sorrateira. Antes escondida em algum lugar da costa, quando aquela tempestade caiu em cima do navio pirata, só restou a eles tentarem escapar de alguma forma, usando de toda a sua habilidade para evitar que o navio naufragasse. Em algum lugar na ensolarada Ilha dos Condenados, a esposa do pirata tecia um casaco quando sentiu um enorme aperto no peito. De alguma forma, ela sabia que havia acontecido algo
em alto mar com o seu marido. Só restava saber o que. Não sabia se tinha sido ataque de pirata ou se foi alguma criatura marinha, mas ela sabia que ele estava em apuros. Ela esperou por muitos dias, até que alguns piratas apareceram, contando que o navio do temido Barba Azul havia naufragado. E o mais engraçado de tudo, não havia sido nenhum outro navio ou criatura. Foram as forças da natureza, que eles tanto se gabavam de dominar. Piratas morrendo afogados. Que ironia! Mas segundo os piratas, alguns ainda haviam sobrevivido, se espalhando em diversas ilhas pequenas ao redor do local do naufrágio. A esposa esperou incansavelmente, dia e noite sem parar, até que um belo dia, ela começou a fazer uma estátua em homenagem ao seu marido. Queria presenteá-lo no dia em que ele conseguisse voltar, achar o caminho de volta para casa. A pessoa estava achando que a esposa estava enlouquecendo. As pessoas estavam comentando bastante sobre esse assunto. Um feiticeiro local tentou conversar com a esposa. Com umas palavras muito poderosas, ele conseguiu enxergar e fazer a esposa enxergar dentro de uma poça de água o que havia acontecido naquele dia. Ela pôde ver a tempestade chegando, o navio virando, os tripulantes mergulhando nas águas, sendo engolidos pelas águas negras e agitadas. Alguns foram comidos por tubarões que sentiram o cheiro de presas fáceis. O capitão ainda estava vivo. Se segurava em um pequeno pedaço de madeira. Quando amanheceu, ele, exausto com os raios solares queimando suas costas, não tinha muitas forças para reagir. A sua pequena jangada quebrada chegou até uma praia isolada e ele havia sido resgatado por algumas pessoas. Nesse momento, o feiticeiro congelou. Seus olhos presenciaram uma coisa horrível. Ele resolveu poupar a esposa de ver o que havia acontecido. O feiticeiro deu uma desculpa que não conseguia mais enxergar depois do resgate, mas que acreditava que o capitão pirata estava bem e sendo cuidado. A esposa acreditou e ficou contente com a resposta. Correu de volta à criação da enorme estátua. Agora ela tinha um propósito para terminá-la. O feiticeiro sabia. Tinha visto que o capitão havia sido resgatado por uma tribo de canibais, apenas para ser servido em um ritual na noite, assado e comido como um porco selvagem. Um destino terrível e cruel para um tão temido e poderoso capitão pirata. Ironia do destino. E a esposa ficou lá, esperando seu amado voltar. Mas esse dia nunca chegou. A gigantesca estátua que ela havia feito, todo dia ela acrescentava alguma coisa. A deixava maior e ainda mais bonita. Era o que mantinha sua mente ocupada para não enlouquecer. Em um dia bonito de verão, com o ar fustigando seu rosto, ela finalmente morreu, bem velha, ao lado da estátua, esperando seu amado que nunca voltou. Ela foi enterrada ali perto, embaixo de uma macieira. Anos mais tarde, a ilha começou a se tornar sombria, mais fria que o costume, como se tivesse descido uma neblina incessante. Talvez efeito das mudanças climáticas. Mas os supersticiosos diziam que era coisa do mal. Algumas pessoas juraram que tinham visto o fantasma da esposa do capitão, caminhando pelas praias,
olhando o horizonte, esperando a volta do amado. Essa era uma lenda que começou a crescer bastante entre os jovens e marinheiros que paravam na ilha. Eles estavam sedentos por informação. Um deles, chamado Jonathan, disse que não sossegaria até encontrar o espírito da esposa. Ele deveria estar em algum lugar na praia. Então, em uma noite tempestuosa, ele decidiu se esgueirar pela praia com sua canoa e ficar à espreita. Qualquer aparição fantasmagórica no mar, ele sairia correndo de volta para a terra firme, sumindo entre as neblinas de vista. Esse, na sua mente, era um plano perfeito. Forçando as vistas, ele avistou na praia uma figura pálida. A esposa do capitão o encarou, enquanto ela se aproximava com olhos vazios. O jovem fascinado não conseguia fugir. Ele não conseguia nadar para longe. Estava preso a uma atração misteriosa. Assim que ela agarrou seu pescoço, ela perguntou se ele era o seu marido que havia voltado. Sem saber se seria a melhor resposta, o marinheiro Jonathan disse que sim, que ele finalmente havia conseguido voltar. Mas parece que a esposa notou algo e não gostou muito da resposta, e o acabou levando preso até o fundo do mar. O jovem se debatia, mas aos poucos a água cobriu seu rosto e ele morreu afogado. A esposa se apossou da sua canoa e agora dizem que ela assombra as águas próximas, sempre buscando novas vítimas para saciar a sua sede de vingança de uma mulher abandonada.